Desembargador, vamos começar a nossa conversa sobre o projeto de lei 7.735, de 2017, de autoria do Superior Tribunal de Justiça. Ele trata exatamente do regime de custas, do Fundo Especial da Justiça Federal. Mas antes de explicar esse texto, eu queria que o senhor explicasse o que são custas processuais ou custas judiciais. Perfeito, Daiane. Custas processuais ou judiciais, que são sinônimos, ela é uma taxa judiciária, né? Toda vez que o poder público presta algum serviço, ele tem direito de se ressarcir por isso, porque serviço tem conteúdo econômico e tudo aquilo que tem conteúdo econômico tem peso no orçamento. Custas e despesas processuais são tudo aquilo que se gasta no curso do processo, com a diferença de que custas é uma taxa judiciária simplesmente devida pelo jurisdicionado acessar o Poder Judiciário, e as despesas processuais são todos aqueles gastos que ocorrem no curso do processo. Como é que esse regime de custas funciona hoje na Justiça Federal e o que o texto em tramitação, no Legislativo, ele traz de novidade, de mudança? Bom, hoje as custas processuais, assim que elas são recolhidas, então estamos falando daquela taxa judiciária que o administrado recolhe para ingressar com o processo. Ele recolhe essa taxa vai direto para o Tesouro Nacional. Ela passa diretamente a constituir o orçamento da União. E esse orçamento, como um todo, no curso da votação da lei orçamentária, ele vai ser realocado ou redistribuído de acordo com as necessidades de cada poder e de cada órgão pertencente a estes poderes. O nosso projeto de lei, o que ele altera? Ele altera justamente essa via de ingresso. Ao invés das custas processuais serem encaminhadas diretamente ao Tesouro, elas serão encaminhadas ao Fundo de Custas da Justiça Federal, que poderá gerir esses recursos diretamente, sem a necessidade de ingresso ao Tesouro para depois retorno disso ao Poder Judiciário, de acordo com a conveniência do Executivo e do Legislativo. Ou seja, é o Judiciário administrando aquilo que ingressa nos seus cofres, de forma a melhorar a estrutura do Poder Judiciário. E na prática, como é que funcionaria esse fundo chamado FEJUF, Como é que a Justiça Federal administraria isso? Então, o FEJUF vai ser um órgão pertencente à Justiça Federal, que vai ser um órgão que fica na estrutura hierárquica abaixo do Conselho da Justiça Federal, com orçamento próprio, escrituração contábil própria, e que vai ser administrado principalmente, aí tem uma mudança muito interessante, por juízes de primeiro e segundo graus da Justiça Federal. Porque nós sabemos que o Conselho da Justiça Federal, sem demérito, mas ele é administrado hoje não só pelos presidentes dos tribunais regionais federais, que são seus conselheiros, mas também por 5 ministros do Superior Tribunal de Justiça. Então, há uma democratização na aplicação, no gerenciamento e aplicação desses recursos, porque o projeto de lei, ele prevê que a composição e o gerenciamento do FEJUF será feito predominantemente por juízes de primeiro e segundo grau, com mandatos de 2 anos. Doutor Carlos Delgado, e para o cidadão, a gente sabe que tudo que a Justiça faz, no fundo, tem um objetivo de favorecer o jurisdicionado. Essa mudança desse projeto, com esse projeto de lei virando lei, traria melhorias para o jurisdicionado? Traria, Daiane. Daiane, é interessante, que sempre que nós falamos de custas, a primeira impressão que vem à nossa mente é, mais uma vez, o Estado avançando em cima da economia do administrado ou do jurisdicionado. Agora, a bem da verdade, custas são representam uma ferramenta extremamente importante no processo de redistribuição de renda. E eu vou dizer por que custas são tão importantes no processo de redistribuição de renda. Porque muitas vezes o acesso ao Poder Judiciário, ele se dá de forma gratuita. Esse gratuito, entenda-se, custeado pelo próprio Estado. É a antiga assistência judiciária gratuita, que agora chama-se gratuidade de justiça no novo Código de Processo Civil. Então, só que os recursos são finitos. O dinheiro não é infindável. Então, o que acontece? Quando há o recolhimento de custas,
e estas custas ingressam para os cofres públicos, elas vão auxiliar a pagar ou custear aquele conflito de interesses de quem não tem condições de buscar o acesso ao Poder Judiciário se não fosse esse auxílio do Estado. Então, as custas funcionam um pouco como redistribuição de renda, porque quem tem condições recolhe as custas, paga-se por um serviço que o Estado presta e que há autorização constitucional para que ele cobre por isso, e com isso a gente auxilia aqueles que não têm, que definitivamente estariam marginalizados da sociedade, não conseguiriam esse acesso ao Poder Judiciário se tivessem que arcar com essas custas, porque o Estado tem recursos suficientes para custear o litígio dessa pessoa. Então, esse seria o primeiro aspecto da importância que as custas têm para o jurisdicionado. O segundo aspecto, e agora diretamente em relação ao PL que nós estamos tratando aqui, essas custas elas vão ser utilizadas na melhoria do Poder Judiciário, né? E é importante que se diga, a vedação legal de utilização destes recursos para pagamento de pessoal. Então, esses valores que vão ingressar para o fundo de custas, eles não podem ser utilizados para pagar aumento de juízes, aumento de servidores, quaisquer outros benefícios pecuniários, tá? Esses recursos, eles só podem ser utilizados na melhoria da estrutura, projetos de interesse, por exemplo, atualmente o processo judicial eletrônico, né? Na estrutura física, prédios, instalações, na modernização dos nossos equipamentos tecnológicos, e aí sim, na capacitação. Eu posso usar, no que diz respeito às pessoas, na capacitação de juízes e servidores, dando curso de forma que eles se sintam mais preparados para o exercício das suas tarefas habituais do dia a dia. Desembargador, a JUF tem apoiado, defende a aprovação desse projeto de lei, tem acompanhado de perto a tramitação. Como é que tem sido esse diálogo com o Legislativo? O diálogo tem sido bom, Daiane. É importante ressaltar, você falou da participação da JUF, esse é um projeto estratégico para o Poder Judiciário Federal. Então, a JUF teve uma participação ativa na elaboração dele e hoje ela acompanha a par e passo. Os diálogos são bons. O ministro Noronha, presidente do STJ e do CJF, é um aliado importantíssimo, ele abraçou a causa e ele tem ido juntamente com a JUF até o Congresso e se dispondo a conversar com todos os parlamentares. De início, sempre há, por parte dos parlamentares, uma ressalva de que isso poderia gerar um aumento de gastos, e a gente está vendo que não tem aumento de gastos nenhum, é só um redirecionamento de recursos. Depois há sempre uma segunda preocupação de que isso seria aplicado em aumentos ou pagamentos de verbas para juízes e servidores. Isso já está esclarecido que não pode acontecer com o projeto. Então, afastadas estas duas preocupações, o próprio presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, se comprometeu de agilizar o andamento disso, porque percebeu a importância que esse projeto de lei ele tem, não só para a justiça, mas para a sociedade como um todo.